Olá, sabe aquela curiosidade sobre nossas raízes, né? Sobre quem veio antes de nós? Às vezes parece coisa de filme, mas imagina só, conseguir seguir a trilha da sua família por mais de 800 anos, atravessando continentes, séculos. Pois é essa aventura histórica que a gente vai acompanhar hoje. Temos em mãos um estudo genealógico assim bem minucioso, quase um dossiê de detetive, sabe? Focado em rastrear a ascendência sefardita, quer dizer, de judeus originários ali da Península Ibérica, de uma pessoa específica. Exato. E o documento que a gente está usando como base é um relatório de pesquisa assinado pelo próprio descendente, o Genivaldo Gueiros Zacarias Silva, que é PhD. E o estudo é bem recente, viu? De junho de 2025. Nossa missão aqui é, então, refazer os passos dessa investigação, geração por geração. Isso. Desde o Brasil atual até um ancestral judeu que foi identificado lá no século XII, na Espanha. Parece incrível, né? É incrível. E para fazer isso, o estudo original se apoiou em muita coisa, viu? Registros de cartório, da igreja, documentos judiciais, tanto papelada antiga quanto arquivos digitais, além de livros, né, de genealogistas conhecidos e outras fontes da época. Uma metodologia bem completa para uma tarefa que, nossa, não é nada simples. Com certeza. Certo, então vamos mergulhar nessa história familiar. Preparados para essa viagem no tempo? Vamos começar pelo próprio Genivaldo. Isso, o ponto de partida é ele, Genivaldo Gueiros Zacarias Silva, nascido em 1988, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, e a pesquisa ela segue pela linha materna, tá? Entendido. Então, quem são os primeiros degraus dessa subida no tempo? Bom, a mãe dele é a Maria Cristina Gueiros Zacarias. Ela nasceu em 1967, em Garanhuns, Pernambuco. O relatório até cita a certidão de nascimento dela, que foi encontrada no Family Search, aquele portal bem conhecido de genealogia, né? Ah, sim. Conheço. E essa certidão comprosa a filiação, filha de Altamira Benevides Gueiros e José Amaro Zacarias. Então, seguindo por essa avó materna, a Altamira, ela nasceu em 1928, também em Garanhuns. Aí a gente chega no bisavô materno do Genivaldo. Certo. Exatamente. O José Benevides Gueiros, nascido em 1887, em Pernambuco. O estudo localizou o registro de casamento dele de 1925. E esse registro é chave porque informa os pais dele, Gaudêncio de Benevides Falcão e Josefa de Benevides Gueiros. Pronto, já temos a conexão para a próxima geração. E imagino que, a partir daqui, encontrar os documentos comece a ficar um pouco mais desafiador. Não, como é que a pesquisa avançou? Exatamente. Aí chegamos no trisavô, o Gaudêncio de Benevides Falcão. Ele nasceu em 1834, lá em Garanhuns. E aqui surgiu um obstáculo bem comum, sabe? O relatório menciona que o registro de casamento dele, com a Josefa da Silva Gueiros, não foi encontrado. Ah, o famoso beco sem saída genealógico. Sempre aparece um desses. E como é que os pesquisadores contornaram isso? Como fizeram? Olha, foi preciso usar uma abordagem mais indireta, né? Combinando diferentes tipos de evidência. Por exemplo, eles encontraram registros mostrando que um irmão do Gaudêncio, um tal de Cesário Benevides Falcão, e a esposa dele foram padrinhos de uma filha do Gaudêncio. Isso já sugeria uma ligação bem próxima, né? Uma pista importante, sem dúvida, mas ainda não era uma prova direta da filiação do Gaudêncio, certo? Certo, certo. Mas aí que entra o registro de casamento do próprio irmão, do Cesário. Nesse documento, os pais dele são declarados Francisco de Benevides Falcão e Cipriana de Benevides Maciel. Para confirmar que o Gaudêncio tinha os mesmos pais, o estudo foi atrás e localizou o registro de batismo do Gaudêncio, lá no Family Search. E bateu? Bateu. Filho de Francisco e Cipriana. Então, juntando tudo... Ufa! Que alívio para a pesquisa. Então, com o batismo dele, a informação do casamento do irmão. A filiação ficou estabelecida.
Sim, e ainda citam um livro de história da família, sabe? Trajetória de uma família, a história da família Gueiros, de um David Gueiros Vieira. Esse livro também mencionava o casal Gaudêncio e Josefa. É um bom exemplo, né, de como a pesquisa genealógica às vezes precisa triangular informações de várias fontes para superar a falta de um documento específico. Uma bela demonstração de persistência investigativa mesmo. Então tá, agora a trilha segue para Francisco de Benevides Falcão, o pai do Gaudêncio. Isso, o quarto avô, o Francisco, nasceu por volta de 1810 no Brasil. E para conectar ele à geração anterior, olha, uma peça fundamental foi o inventário e testamento do pai dele, José Venâncio de Benevides. Esse documento é de 1841 e foi achado nos arquivos de inventários de Campina Grande, lá na Paraíba. Ah, inventários e testamentos são verdadeiros tesouros para quem pesquisa a história da família, né? Geralmente trazem muitos detalhes. Sem dúvida. O inventário do José Venâncio é um exemplo perfeito disso. Ele lista o Francisco como um dos seus 14 filhos com Maria da Conceição. E tem mais, olha só. Anexado ao inventário tem uma procuração de 1841. Nela, o Francisco e a esposa dele, que no documento está como Cipriana Ferreira de Benevides, nomeiam alguém para representá-los no recebimento da herança. Nossa. Isso não só confirma a filiação do Francisco, mas também o nome da esposa. Completo. Fantástico. Que achado. E esse José Venâncio, o quinto avô, pelo que eu vi no material que a gente tem, é com ele que a história da família dá um salto geográfico enorme, não é? Precisamente. O José Venâncio de Benevides, ele nasceu em 1771 e faleceu em 1840, lá em Campina Grande. E o inventário dele, como você disse, traz uma informação crucial. Ele próprio declara ser natural da ilha de São Miguel, freguesia de Nossa Senhora das Neves, lugar da relva, ou seja... Açores, Portugal. Uau! Caramba! Então, a partir de um documento encontrado na Paraíba, a pesquisa cruzou o Atlântico e chegou nos Açores. Que descoberta sensacional. É um momento chave na pesquisa, sem dúvida. O inventário também informa os nomes dos pais do José Venâncio João de Benevides Furtado e Ana de Benevides, ambos já falecidos em 1841. E confirma o casamento dele com Maria da Conceição em Campina Grande. Para fechar o ciclo, né, o estudo ainda foi lá e localizou o registro de batismo dele nos Açores, na freguesia da Relva. Curioso que ele foi batizado só como Venâncio, mas os pais eram os mesmos mencionados no inventário brasileiro. Incrível. A fonte que esses registros açorianos é o Portal Cultura Açores, do governo regional. Tudo documentadinho. Impressionante essa conexão direta, né? Comprovada por documentos dos dois lados do oceano. E agora, imagino, a pesquisa mergulhou de cabeça nos arquivos açorianos. Exatamente. A partir daqui, a pesquisa se aprofunda lá na ilha de São Miguel. A sexta avó é a Ana de Benevides, a mãe do José Venâncio. Ela nasceu em 1736, na Relva. O estudo cita o registro de batismo dela e o de casamento com João de Benevides Furtado, que foi em 1761, ambos disponíveis online nos arquivos dos Açores. E a linha continua por ela, pela Ana de Benevides. Correto. Os pais da Ana eram Manuel de Souza Falcão, esse é o sétimo avô, nascido por volta de 1699 na Relva, e Ana de Benevides, mesmo nome da filha, veja só. O registro de casamento deles, de 1724, é citado também. Subindo mais uma geração, a gente chega em Manuel Muniz Falcão, oitavo avô, nascido tipo 1672, e Bárbara de Souza. O casamento deles foi em 1696 e indica os pais do Manuel Muniz, Cristóvão da Fonseca e Constança Falcoa. Constança Falcoa, já estamos aí no século XVII. E aqui parece que entram outras fontes além dos registros da igreja, né? Sim, sim. A partir da nona avó, essa Constança Falcoa, que nasceu por volta de 1637 e faleceu em 1688, na Relva, o estudo começa a citar uma obra que é, assim, fundamental para a genealogia açoriana. Genealogias de São Miguel e Santa Maria, do Rodrigo Rodrigues. Ah, conheço de nome. É um trabalho clássico, né? Exato. Monumental. O relatório indica que o volume 3 dessa obra detalha o casamento da Constança com o Cristóvão da Fonseca e informa quem eram os pais dela, Francisco Moniz e Guiomar Ferreira.
E, para complementar, encontraram o registro de óbito da Constança de 1688, lá nos arquivos açorianos. Entendi. Então, conforme a gente vai mais para trás no tempo, a pesquisa precisa combinar os registros primários, né? Batismos, casamentos, óbitos, quando disponíveis, claro, com essas grandes obras genealógicas publicadas que compilaram informações de muitas famílias. Faz sentido? É a estratégia necessária, né? Porque essas obras, como a do Rodrigo Rodrigues, ajudam a preencher lacunas e também a confirmar parentescos que só com os registros paroquiais seriam muito difíceis de montar. A pesquisa segue essa lógica para gerações seguintes, ainda nos Açores, sempre ligando nomes e famílias. E essa parte agora, que cobre várias gerações, da 10ª até a 16ª, parece depender bastante dessa combinação, né? Talvez a gente possa resumir um pouco essa escalada para não perder ninguém na quantidade de nomes e datas. Boa ideia! Basicamente, seguindo a linha feminina, a partir da Constança Falcoa, a nona avó, o relatório usa principalmente o Rodrigo Rodrigues, sempre cruzando com registros de óbito ou casamento quando encontrados, tá? Para conectar as gerações. A gente passa por Guiomar Ferreira, 10ª avó, que faleceu em 1681, outra Constança Falcoa, a 11ª. Opa, peraí. 3 mulheres chamadas Constância Falcoa em sequência ou quase isso? Isso deve ter exigido uma atenção redobrada dos pesquisadores, caramba. Com certeza. A repetição de nomes é um desafio constante em genealogia, viu? Mas seguindo, Rui da Fonseca, 12º avô, mais uma Constança Falcoa, a 13ª avó. Outra. Sim. Diogo Velho, 14º, Nuno Velho de Travassos, 15º, e aí chegamos em Violante Velho Cabral, a 16ª avó. Para ela, além do Rodrigo Rodrigues, o estudo cita outra fonte, um manual sobre a história dos Açores de um tal James H. Gill, que corrobora a ligação dela com a família Cabral. Ah, Cabral. Esse nome acende um alerta aqui. Imagino que agora a linhagem comece a se conectar com famílias da nobreza portuguesa mais conhecidas, não é isso? Exatamente. A partir da Violante Velho Cabral e dos pais dela, Fernão Velho e Maria Álvares Cabral, essa é a 17ª avó, a pesquisa entra num território que é documentado também por fontes sobre a nobreza. O James Gill e outras obras, como uma sobre o Pedro Álvares Cabral, de um Sanches de Baena, são citadas para confirmar essas ligações. Os pais da Maria Álvares Cabral eram Álvaro Gil Cabral e Maria Anes de Loureiro, a 18ª avó. E a conexão continua subindo na árvore. Sim, chegamos a Diogo Afonso de Figueiredo, o 19º avô. E aqui o estudo introduz outra fonte crucial para a genealogia portuguesa, o Nobiliário de Famílias de Portugal de Felgueiras Gaio. Ah, o Gaio. É quase uma enciclopédia da nobreza, né? O relatório cita o tomo 14 do Gaio para confirmar a ascendência do Diogo Afonso, filho de Martim Lourenço de Figueiredo e Isabel Cerveira de Melo, e também o casamento dele. Felgueiras Gaio. Um clássico, sem dúvida. Mas também é uma fonte que, pelo que eu sei, os genealogistas usam com certo cuidado, né? Por ser muito antiga em uma compilação. Exato, perfeito. O Gaio é indispensável, não tem como negar. Mas, como toda obra compilada há séculos, ela pode conter imprecisões, né? Genealogistas sérios sempre tentam cruzar as informações dele com outras fontes quando é possível. No entanto, para recuar tanto no tempo, ele acaba se tornando uma referência principal. E é nele que o estudo se apoia fortemente para atravessar as próximas 15 gerações, da 20ª até a 34ª. 15 gerações? É um salto enorme no tempo, de novo. A gente pode ter uma ideia das famílias envolvidas nesse trecho sem precisar listar nome por nome, talvez. Claro, claro. O relatório, sempre citado aos volumes e páginas específicas do Gaio, traça essa linhagem passando por famílias como Cerveira de Melo, que aparece várias vezes, aliás, Barbedo de Melo, a família Souza, incluindo um Lopo Dias de Souza, que, curiosamente, o Gaio informa que não se casou, mas teve filhos reconhecidos. Interessante. E também Pacheco e, finalmente, a família Taveira. Essa longa cadeia genealógica, que está baseada no Gaio, leva a Lourenço Gonçalves Taveira, que seria o 34º avô identificado no estudo. Que percurso! Uma verdadeira maratona através da história da nobreza portuguesa documentada pelo Gaio.
E agora, imagino, estamos chegando ao clímax dessa investigação toda. O tal elo sefardita. Exatamente. Depois dessa longa jornada pela nobreza, a pesquisa aponta para a conexão final. A 35ª avó identificada é Maria Rodrigues Capão. O estudo a marca como judia. Ela era filha de Rui Capão e foi casada com Gonçalo Paes Taveira, que era filho daquele Lourenço Gonçalves Taveira que a gente mencionou. A fonte para essa ligação e para a identidade dela é, de novo, o Felgueiras Gaio, lá no tomo sobre os Taveiras. E o pai dela, esse Rui Capão, ele é a figura central dessa origem sefardita que o estudo buscava, certo? O que o estudo diz especificamente sobre ele. O Rui Capão, que seria o 36º avô, é de fato o ancestral judeu sefardita que o estudo queria identificar. E o perfil dele, traçado no relatório, é fascinante. Olha só. Primeiro, ele teria nascido lá no final do século XII, no reino de Castela, na Espanha de hoje. A ocupação dele era almarragife, que era um cargo financeiro importante na corte, tipo tesoureiro ou coletor de impostos do rei. Bem influente, né? Com certeza. Quanto à identidade religiosa, ele é descrito como judio convertido, ou seja, um judeu que se converteu ao cristianismo. O relatório menciona que essa conversão teria ocorrido a pedido de um Afonso III, o Magno, 866-910. Essa informação, do jeito que está na fonte, levanta umas questões cronológicas, sabe? As datas parecem estranhas. Pois é, as datas não batem perfeitamente com os reinados conhecidos de Afonso III, seja de Portugal, Leão ou Astúrias. E a época do Rui Capão, que é século XII. É um detalhe que talvez merecesse mais investigação, né? Mas é o que o relatório aponta. Ele faleceu em Portugal e também é chamado de Rui Capão ou Rui Fernandes Capão. O Gaio indica que ele não se casou formalmente, mas teve filhos, incluindo essa Maria Rodrigues Capão. Entendi. E quais fontes o estudo usa para sustentar essa identidade judaica e a conversão do Rui Capão? Isso é crucial para a conclusão, né? Sim, fundamental. O relatório cita duas fontes principais para isso. A primeira é o El Tizón de la Nobleza Espanhola. É um texto histórico espanhol bem conhecido e até um pouco controverso, né? Porque ele aponta supostas origens judaicas ou mouriscas em linhagens nobres da Espanha. O estudo indica que o Tizón menciona a conversão do Rui Capão e, curiosamente, também traz uma nota sobre a beleza e a influência de uma filha dele, talvez a mesma Maria Rodrigues, cuja descendência teria se espalhado pela nobreza. Interessante. E a segunda fonte? A segunda é um livro chamado Os Lúcenas, de um autor chamado Cândido Pinheiro Corém de Lima. O relatório afirma que este livro, especificamente na página 362, traz informações importantes sobre o Rui Capão, identificando ele como judeu, e também sobre as gerações anteriores a ele. Entendi. São fontes bem específicas que tratam dessa questão da conversão e da identidade, embora uma delas, o Tizón, seja vista com certa cautela por alguns historiadores, como você mencionou. Mas dentro do escopo do relatório que a gente está analisando, são essas as bases para a identificação. Correto, são as evidências apresentadas no documento que nós analisamos. Que saga! Impressionante. Então, só para recapitular, a gente partiu de São Bernardo do Campo, em 1988, fomos para Garanhuns, em Pernambuco. Isso. Cruzamos o Atlântico até a Relva, na ilha de São Miguel, nos Açores. Navegamos por séculos de registros paroquiais e obras genealógicas açorianas. Mergulhamos na nobreza portuguesa com a ajuda do Felgueiras Gaio. E finalmente chegamos a Rui Capão, um financista judeu convertido, de origem castelhana, lá no século XII. Uau! Que jornada! É uma demonstração impressionante do alcance que a pesquisa genealógica pode ter, né? Combinando tantos tipos diferentes de registros, certidões civis atuais, registros paroquiais digitalizados lá de trás, inventários que são valiosíssimos, genealogias publicadas regionais, nacionais e até textos históricos bem específicos sobre conversões e identidades. É um trabalho de fôlego. E a conclusão do estudo original, portanto, é que essa linhagem comprova a ascendência sefardita do Genivaldo Gueiro Zacarias Silva, correto? É isso que eles afirmam. Sim. Com base nas fontes e na linha que foi traçada, que a gente apresentou aqui, essa é a conclusão do relatório. A ascendência sefardita vinda lá do Rui Capão está estabelecida. Além da comprovação em si, que já é fascinante,
É uma jornada que diz muito sobre a nossa conexão pessoal com a história, né? Sobre as ondas de migração que formaram o Brasil Pensa. Castela, Portugal, Açores, Brasil. As históricas. Não é simples. Sem dúvida nenhuma. E isso levanta uma questão interessante, não acha? Pensando na dificuldade de encontrar provas tão antigas, nessas histórias de conversão, nas lacunas que são inevitáveis nos registros, quantas outras narrativas familiares, inesperadas, talvez completamente diferentes do que a gente imagina, ainda estão escondidas por aí, nos arquivos, esperando para serem descobertas? Fica a pergunta, né? É uma ótima reflexão para a gente terminar. O que a trajetória do Rui Capão, esse financista judeu proeminente que se converteu e cujos descendentes se integraram à nobreza cristã, o que isso nos diz sobre como a identidade, a assimilação, o legado cultural podem ser fluidos e se transformar ao longo dos séculos? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar.